Bem-vindos e novamente para o sistema híbrido, onde nós podemos ter aula presencial, todos convidados para o presencial e também no virtual. Hoje nós vamos falar de algo que está na nossa mente com muita frequência. Por quê? Obrigado. Por que nós temos que passar por isto ou aquilo, aquele outro? Por que tanta dificuldade? Por que tantos problemas? E a grande pergunta é: por que temos o galuto? O galuto é o exílio. Tudo que nós estamos passando, na verdade, são consequências do galuto. E essa pergunta não é fraca, essa pergunta é forte. Por que o justo sofre? E quem fez essa grande pergunta, e aparentemente não teve a resposta, e hoje a gente vai ver que ele sim teve a resposta, foi Moshe Rabbeinu. Quantos livros, e quantos estudos, e quantas aulas a gente escutou sobre por que os justos sofrem, por que os perversos prosperam. E aparentemente continuam dando-se as aulas e escrevendo os livros porque a resposta não confortou ou não chegou lá no fundo do coração. Mas a boa notícia é que nós temos hoje a oportunidade de estudar algo que para mim me tocou bastante, por isso quero compartilhar com vocês, que é a visão da Kabbalah, a visão da mística judaica sobre esse tema. E é reveladora. Estamos prontos? É melhor não perguntar nada. Não, é melhor a gente estudar pela Kabbalah. Eu queria começar com uma passagem muito interessante do Midrash. O Midrash, ele conta os bastidores por trás dessa pergunta de Moshe Rabbeinu. Moshe, ele está aparentemente tranquilo na casa do sogro, está lá longe do Egito, e Deus fala para ele: vai lá para o Egito e você vai salvar o povo, vai trazer a redenção e tudo vai ficar bom. E a gente sabe que a história não é bem assim. Ele chega lá e as coisas só pioram. Cada vez que ele pediu uma coisa para o faraó, ele endurecia mais. E chegou uma hora que ele falou: Deus, na boa, por que você me mandou aqui? Desde que eu vim para falar com o faraó, as coisas estão piores. Lá Mareota, lá Mazé, o que você está fazendo de mal? Por que você está fazendo isso com esse povo? O que eles fizeram de errado? E ele pega pesado com Hashem, e Hashem, ele diz para Moshe Rabbeinu: pena que os patriarcas já se foram, que eles não ficavam perguntando. Mas na realidade é muito mais profundo do que isso. Moshe Rabbeinu não é essa imagem que a gente está imaginando, e Deus também não é isso que nós estamos falando. Então o que está por trás? O Midrash, ele coloca os bastidores. Prestem bem atenção. Moshe Rabbeinu, ele fala para Hashem: eu li o livro de Bereshit. Então, só para colocar em contexto, a gente conhece a versão que Deus deu a Torá no Sinai. Tá certo? Na realidade, a Torá, ela vem sendo escrita desde os primórdios. Então, todo o Bereshit foi sendo escrito quando ia acontecendo. O início de Shemó também, quando foi acontecendo as pragas no Egito. E ele foi escrevendo até o episódio do recebimento da Torá, e depois ele continuou escrevendo. Na verdade, não foi Moshe Rabbeinu que escreveu, porque ele não estava presente nas histórias, mas tinham pergaminhos, tinham anotações, e ele juntou depois tudo aquilo. Então já existia um livro, um pergaminho, uma compilação, ou várias compilações da história. Disse Moshe Rabbeinu, falou: eu li o livro de Bereshit, e eu vi que lá as coisas, elas têm uma certa lógica. Adão e Eva comeram do fruto proibido, eles foram expulsos do paraíso. Caim matou Abel, ele teve a sua pena, que ele teve que percorrer o mundo. E se você seguir a Torá, você tem a geração do dilúvio. Eles falharam e receberam o que eles tinham que receber, a Torre de Babel. Todas as histórias de Bereshit, você vê lá causa e consequência. Não gosto de falar de castigo, porque não é a palavra correta. Nós temos causa e consequência. Você fez, você paga, mas no sentido mais profundo. Você fez, você precisa agora recuperar a sua inocência, e tem um preço a ser pago. Porém,
quando começa a Shemot, quando começa a história aqui da escravidão, Moshe Rabbeinu falou, não estou entendendo nada. O que esse povo fez de tão errado para merecer essa escravidão? Era um holocausto. O faraó ele assassinava as crianças para pegar o sangue, para passar na pele dele. Ele colocava nas pirâmides. Era uma história bastante triste. Não foi apenas escravidão. Foi uma perseguição, foi assassinato, matou os meninos no Nilo. O que eles fizeram? Qual o pecado deles? Eu sei o que aconteceu com Caim, que ele matou Abel. Mas eu não estou entendendo. O que esse povo fez? Primeira pergunta. Segunda pergunta. Quando alguém, por exemplo, ele fez algo de errado e ele tem que pagar uma pena. Exemplo, ele vai ficar preso. Quanto mais tempo passa na prisão, por exemplo, ele tem um bom comportamento, vai ficando mais tranquilo, mais brando o castigo. Moshe Rabbeinu fala, não estou entendendo. Aqui, quanto mais tempo passa, pior fica. Se eles pecaram algum pecado enorme que eu não conheço, quanto mais tempo passa, deveria ficar mais brando. E agora está ficando pior. Porque não sei se vocês sabem, a gente fala que a escravidão durou 210 anos, mas a escravidão mais pesada foi os últimos 86. E na verdade foi ficando cada vez mais pesado. Faleceu os irmãos de Yosef e assim por diante. Moshe Rabbeinu, ele fala, Deus, você pode me explicar? Não faz sentido nenhum. Vocês têm alguma explicação? Frima, qual a explicação? Não sabe. Moshe Rabbeinu também não sabia. Está em boa companhia. Moshe Rabbeinu, ele fala, Hashem, você pode me explicar? Então diz o Midrash que essa era a pergunta de Moshe Rabbeinu. Ele falou, eu tenho uma pergunta dupla para vocês. Primeira pergunta é, qual foi o grande castigo que esse povo fez para merecer a escravidão? Segunda pergunta, me prova que eles tiveram um pecado enorme. Por que está indo contra a lógica que cada vez deveria ficar mais branda a punição e talvez cada vez está pior? O que Hashem responde para ele? Calma, relaxa, espera um pouquinho que você vai ver. Agora você vai ver. Eu vou tirar eles do Egito e eu vou te mostrar algo que eu não mostrei para os patriarcas. Então, quando ele falou dos patriarcas, pena que eles foram, ele estava querendo falar o seguinte, os patriarcas não chegaram no nível de revelação que vocês vão chegar agora. E para chegar nessa revelação, existe um processo. Diz a Kabbalah, existe din, existe rachamim. O que é din? Justiça. O que é rachamim? Misericórdia. Compaixão. Tem 3 modelos de atuação de Deus e do homem. Generosidade, chesed, justiça e compaixão. O de justiça é o livro de Bereshit. Fez, pagou. Isso é justiça. Tudo tem o seu preço. Então Moshe Rabbeinu, ele pega e pergunta para Hashem, eu estou vendo que o preço que eles estão pagando é caro. Agora, o que eles fizeram para pagar esse preço? Essa é a pergunta de Moshe Rabbeinu. Deus, ele responde, Moshe, você não entendeu nada. Bereshit é din, agora é rachamim. Agora é compaixão. E por isso que ele fala, Vairá, Hashem, falou, agora eu vou mostrar para você o tetagrama. Porque os patriarcas não chegaram nesse nível. Agora não é din, agora é rachamim, agora é compaixão. Você está achando que eles pecaram e estão pagando pelo que eles fizeram. Vamos aprender hoje que nem tudo que acontece é um pagamento de algo errado que eu fiz. Tem algo muito mais profundo por trás. Vem a Kabbalah e nos mostra que nós temos uma visão míope desse mundo. A gente não tem culpa, nós somos seres humanos. A gente está ganhando um presente. Esse presente veio junto com a Kabbalah. E principalmente com a Hassidut, que se tornou disponível para todos. Nós podemos usar os óculos divinos e mudar totalmente a nossa visão de mundo e ter uma qualidade de vida totalmente diferente. Para entender isso, a gente vai usar uma parábola, um exemplo que é muito usado
na Kabbalah, na Hassidut, de um professor que ele está dando uma aula, e quando a gente fala de professor, a gente fala Rav e Talmid, o rabino e o aluno, na linguagem dos nossos mestres, não estamos falando de qualquer professor nem de qualquer aluno, estamos falando de um grande mestre, uma pessoa muito grande realmente. Imagina um Rebbe dando uma aula muito profunda. Para ele dar essa aula, ele tem que se condensar, se contrair, porque se ele falar no nível dele, as pessoas não vão entender. Então existe todo um processo para esse professor dar uma aula. Então, dar aula significa que ele está saindo da zona de conforto dele e está descendo para o nível do aluno por amor ao aluno. Imagine que no meio que ele está dando aula para esse aluno, um aluno que ele gosta muito, ele está dando para ele o máximo que ele pode no nível que o aluno consegue entender. De repente, ou que o aluno faz uma pergunta, ou que surge alguma ideia na cabeça dele, ele teve uma ideia. Ele teve um outro ângulo, uma profundidade que ele não tinha pensado antes. Ele fecha os olhos, esse é um rabino, ele fica assim com a mão na barba, fica pensando. O aluno imaturo, ele fala, ele esqueceu de mim. É igual o sentimento que o professor vai pegar o WhatsApp no meio da aula e ficar respondendo para outras pessoas. Então, esqueceu de mim, agora ele está ocupado com outras coisas. O aluno maduro, o que ele entende? Que o professor agora está se concentrando para dar o máximo que ele pode. Porque agora surgiu uma coisa nova, só que ele tem que ter paciência. Ele precisa esperar. E quanto mais tempo o mestre ficar de olhos fechados, aparentemente longe do aluno, quer dizer que está vindo uma coisa muito boa. Só que precisa de maturidade para entender esse processo. Porém, um aluno, quando está falando aluno que realmente ele gosta de aprender, e a hora que o professor para e fica quieto, ele se sente mal. Eu estou parando de aprender, eu estou agora num vazio. Mas, do ponto de vista do professor, ele está agora muito mais conectado com o aluno, porque ele está parando e dedicando a sua essência para poder explicar para o aluno não só uma coisa superficial, mas a maior profundidade possível. E aqui vem o ponto. Um verdadeiro professor que ama o seu aluno, ele não quer que o aluno continue com a aula antiga. Ele quer que ele aprenda a aula nova. Lembre dessa frase. Para você aprender a aula nova, você tem que estar pronto a se desprender da aula antiga. Sim. Diz o Rabbi Hillel, então a gente está estudando aqui uma passagem do Mamar, de um aluno do Alter Rebbe, do Alter do Tanya, Rabbi Hillel Miparet, e ele escreve o seguinte, que o motivo do Galut, o motivo do exílio, seja o exílio do Egito, seja o exílio que nós estamos vivendo agora, e seja as questões pessoais que a gente vai chegar daqui a pouco, isso tudo é porque chegou um momento de se revelar no mundo uma nova luz. Colocando em linguagem simples, quando chega o momento de você ter um trabalho melhor, te manda embora do trabalho antigo. No momento que você é mandado embora, então você vai ficar se culpando o que eu fiz de errado. Essa é uma forma de se enxergar. Ou você vai entender que não é aquela pessoa, aquele, existe um plano maior, eu fiz o meu melhor. Em vez de ficar se recriminando, eu vou entender que está pronto para mim uma coisa muito melhor. Só que eu não consigo ter o melhor se eu não sair do anterior. E é isso que nós vamos aprender hoje um pouquinho, tem muito que falar sobre isso. Esse Shabbat é Shabbat Tisha B'Av, dia 9 de Av. Um dia de jejum, o dia mais triste do ano, Tisha B'Av, mas por cair no Shabbat, a gente vai ter que mostrar que é o Shabbat mais alegre do ano. Porque no Shabbat a gente não vai jejuar, não tem tristeza, o jejum ele é empurrado para sábado à noite e para domingo. Mas o que é Tisha B'Av? Esse ano
a gente vai realmente aprender o que é Tisha B'Av. Tisha B'Av, na verdade, é uma grande festa. Só que, infelizmente, no Galut, a gente vê aquilo como um momento trágico, a gente jejua. Esse Shabbat que acontece, esse ano que acontece, por cair no Shabbat, vai ser um Tisha B'Av alegre. E assim vai ser quando o Mashiach chegar. Quando o Mashiach chegar, Tisha B'Av vai ser um grande Yom Tov. Por quê? Porque nós vamos entender que para ter uma nova edificação, nós temos que demolir a antiga. Para ter o terceiro Beit HaMikdash, para ter o terceiro templo, precisa ser destruído o segundo. Não é que já que destruiu o segundo tem que ter o terceiro. Já que está pronto o terceiro, tem que destruir o segundo. Então a nossa visão, vamos trazer agora para a nossa vida e depois voltar para o Beit HaMikdash, vai mudar a nossa forma de enxergar o nosso dia a dia, enxergar o mundo. Porque Deus está dando para nós a oportunidade de ter acesso aos óculos divinos. O jejum é só na diáspora de Israel, não sei. Em todos os lugares. Quando eu tenho um momento de quebra na minha vida, não é que depois eu vou me recuperar. Já que está pronto para mim uma coisa melhor, eu sou forçado, no bom sentido, a sair da situação, da zona de conforto anterior. Para eu ter um novo estudo, a nova aula, eu preciso me desprender da aula antiga. Mas é muito difícil. A gente não consegue se desprender. A gente não consegue se desprender de preconceitos ou conceitos, algo que a gente enraizou. É dito que uma vez tinha um Yehudi trabalhando perto de Jerusalém, quer dizer, um pouco distante. E aí um árabe passou, e um árabe que tinha um pouco de visão a mais, ele falou para o judeu: para de trabalhar, tua vaca acabou de mugir. Tem uma coisa com a outra? Não. O templo dos judeus foi destruído. E aí ele parou, ele acreditou, sabia que esse homem tinha uma certa visão. E aí depois de um pouco, ele falou: pode voltar a trabalhar. Tua vaca mugiu de novo. Nasceu Mashiach. Em Tisha B'Av, o templo é destruído porque nasceu Mashiach. É o contrário. Não é que nasceu Mashiach para reconstruir o templo. Nasceu Mashiach, então o templo foi destruído. Entendeu, Yaakov? Então não é que as situações que acontecem na nossa vida é um problema que depois vai nascer o meu Mashiach. Já que nasceu o meu Mashiach, então tem o Mashber. Sabe o que é Mashber? Em hebraico, o que é Mashber? Mashber é uma quebra. É uma situação complicada. Avar Mashber, ele passou por um Mashber. Só que Mashber em hebraico também quer dizer outra coisa. Quando a mulher dá luz, também está escrito Shevet Dala Mashber. Então você pode ver como uma quebra ou como um nascimento de uma nova vida. Então quando uma semente ela apodrece, você pode pensar aí, perdi uma semente. Você pode entender que ela está apodrecendo para poder nascer uma árvore. Ok? O ponto central é o seguinte: parar de se auto-recriminar. Isso está acontecendo porque eu pequei, porque eu fiz isso, fiz aquilo. Nem tudo tem a ver com o que eu fiz ou deixei de fazer. Mas nem Moshe Rabbeinu não estava entendendo isso. Falou: Hashem, eu vi o livro de Bereshit e tudo lá é causa e consequência. Falou: isso era Bereshit, isso era nível 1. Agora está na hora de passar para o novo Shur, está na hora de passar para um novo nível, onde que é Rachamim, é compaixão divina. Essa compaixão divina você tem que estar pronto para receber. O ponto é que eu preciso de um grau de maturidade. E talvez é esse o ponto central que nós precisamos aprender hoje. Aprender a conseguir entender, na perspectiva divina, o que está por trás. Porque às vezes pode estar pronto lá a nova oportunidade, mas eu não estou pronto para receber. Como que eu me preparo para receber?
Prima, como preparar para receber? Aceitando que você pode esquecer o anterior e está pronto para se abrir para talvez um novo. Se conectando. Mais do que isso. Um pouco mais. Não reclama, não. Pegue essa regra na sua mão. Essa é uma grande regra da Hassidut e da vida. Por mais que eu acho que eu estou pronto para nova oportunidade, dentro de mim tem um barulho interno do eu, do ego. Esse barulho interno se chama medo. Medo do novo. E esse medo é o medo da alma animal. A alma animal, ela não consegue, ela tem muita dificuldade de sair da sua zona de conforto. Agora, no momento que eu estou pronto a abrir, me desprender um pouquinho do ego, não é para não ter um sentimento de importância, para tirar aquele sentimento de egocentrismo, aquilo que tudo está girando ao meu entorno. Então, se aquela pessoa falou aquilo, é porque ele queria fazer mal para mim, e aquele fez aquilo, sempre é eu, então eu absorvo tudo, e tudo gira em torno de mim. Entender que eu posso ser um canal para Hashem aqui no mundo. Em hebraico, como fala eu, Ani. Diz a Kabbalah que a gente tem que inverter o Ani e se tornar Ain. Ain, nada no bom sentido, quer dizer, uma anulação completa para Hashem. Se conseguir colocar numa posição vulnerável perante Hashem. Não tem melhor sentimento do que você conseguir confiar 100%. Então, nós nascemos dessa forma. O bebê, ele está 100% confiando que a mãe dele vai alimentar ele e ele é totalmente vulnerável e ele está com aquela confiança total. E a gente acha que amadurecendo a gente está sendo mais inteligente de não confiar em ninguém. Realmente não dá para confiar em todos, mas se você não consegue se colocar na posição vulnerável para aquelas pessoas que você ama, colocar a pessoa vulnerável perante Hashem, você está intranquilo. Essa tranquilidade a gente vai conseguir apenas quando a gente consegue se entregar por completo por Hashem. E este é o passo necessário para eu conseguir passar do A para o B. Para nascer uma árvore, a semente precisa apodrecer. Para aprender algo novo, eu preciso esquecer o antigo. Isso é fato. O Talmud ele conta que Rab Zeira, ele estudava na Babilônia. Tinha um grande centro de Torá na Babilônia. Mas não era igual à Torá de Israel. Quando ele foi para Israel, ele jejuou 40 dias para conseguir esquecer o modo de pensar da Babilônia para conseguir aprender. A gente tem muita dificuldade de aprender. É fato. Toda vez que a gente está escutando uma aula, a gente não está escutando a aula. Eu também, todos nós. Todos os adultos. A gente está fazendo correlações na nossa cabeça. Mais do que concordo ou não concordo, e começa a ligar com outras coisas. Uma criança, por que a criança tem facilidade de aprender línguas? Ou qualquer coisa? Porque a criança está escutando o que você está falando, é uma esponja. Agora a gente tem 1000 coisas na cabeça, e a gente, não só no mau sentido, a gente está toda hora fazendo correlações. Para eu conseguir realmente absorver a nova aula, eu preciso estar pronto a me desprender dos meus sentimentos, dos meus entendimentos e estar totalmente entregue. E mais do que isso, imagine que você, durante anos, educa seus filhos de uma certa forma. E de repente, ou que deu algo de errado, ou não deu algo de errado, mas alguém, um profissional, vem e te fala e consegue te provar que aquele não é o caminho. Ele colocou por A mais B que aquilo que você fez durante anos, você tinha certeza absoluta que estava certo, está errado. Quem será que está pronto para falar? Errei, você está certo, eu vou mudar. Precisa de muita coragem. Coragem. Precisa de muita maturidade para conseguir mudar.
Então, quando nós chegarmos nesse nível, nós vamos conseguir passar para o novo nível. E é assim que os nossos sábios, eles estudavam. E por isso que eles são chamados de sábios. Porque o verdadeiro sábio, quem é o verdadeiro sábio? O que está escrito na Mishnah? Eis o Chacham Alomed Mikol Adam. Muito bom. Quem é o sábio? Aquele que aprende de todos. O que quer dizer? Ele consegue ter a humildade de entender que qualquer ser humano que está aqui na Terra, ele tem um propósito e ele tem algo a me ensinar. Quanta humildade nós precisamos para isso? Essa é a verdadeira sabedoria. E esses eram nossos sábios e é isso que eles estão nos ensinando. Se você quer ser sábio, você quer passar upgrade na sua vida, em todos os sentidos, esteja pronto a abrir mão da aula antiga. Quando você vai abrir mão, você não vai estar saindo perdendo. Você vai estar se preparando para a nova aula. Faz sentido? Só que existe uma dor. Existe uma grande dor envolvida nesse processo. E nós temos que reconhecer. A gente está falando que é tudo mil maravilhas, mas quando a pessoa é mandada embora do emprego, tem uma dor. Quando a pessoa é tirada de uma situação de conforto, tem uma dor muito grande. E essa dor, ela pode virar sofrimento, porque sofrimento hoje não é dor, sofrimento é interpretação da dor. Interpretação negativa. Ou pode virar um fortalecimento, entender que eu estou me preparando para uma luz muito maior. Então, quando aparece a segunda aula, te tiram a primeira aula. Mas não estão te tirando o mundo, derrubando a sua casa, estão preparando a construção de uma segunda casa. E é isso que uma história incrível, que para a gente entender até que nível chega isso. Um pouquinho antes da Segunda Guerra Mundial, na Polônia, o Rebbe anterior, o sogro do Rebbe, ele estava dando um discurso hassídico, mamar, muito profundo. E as pessoas estavam, assim, gostando muito, porque era um mamar onde, apesar de ser muito profundo e complexo, os assuntos estavam muito encaixados. Sabe aquela aula redonda? Tava perfeito. E, de repente, do nada, no meio do mamar, o Rebbe se levanta e vai embora. E aí, obviamente, aquela mente comum vai pensar: o que eu fiz de errado? Quando a gente não se comportou, a gente está prestando atenção, então ele ficou chateado. E foram perguntar para o Rebbe: desculpa, mas o que a gente fez de errado? Não, vocês não fizeram nada de errado. Eu aprendi do meu pai, as es zu geleichtig ist nicht gut, em Yiddish. Meu pai me ensinou. E quando está muito redondo, está muito... Não é bom. Não é bom. Não é bom. Mas o que significa isso? Ele quis dizer o seguinte: se o meu discurso, o mamar, está saindo tão perfeito, alguma coisa está errada. Por quê? Aparentemente, um professor que consegue dar uma aula muito bem estruturada, ele é um bom professor. O que tem de errado? Por isso que eu disse que tem professor e tem professor. Quando a gente está falando de um Rebbe, quando a gente está falando de um grande mestre, ele não pode dar só um shiur preparadinho, bonitinho, com começo, meio e fim. Ele, no meio da aula, tem que surgir ideias muito mais profundas. Ele está vindo muito mais do que aquilo que ele preparou. Está vindo lá do fundo. Agora, se tudo está correndo tão tranquilo, significa que não chegou na profundidade. Significa que ele está na superficialidade. Então, ele parou o mamar. Yaakov, coisas boas e grandes não vêm com facilidade. Tem aquele processo que ele tem que passar. E o mais importante,
é saber o seguinte, que quando uma coisa não deu certo, como eu acho que deveria ter dado, as coisas de repente aconteceram de uma forma que causam aos meus olhos uma situação onde que parece que a Hashem esqueceu de mim, parece que a situação está preta. E eu quero me culpar, é meus pecados, é minhas falhas, é culpa minha. Tá certo, a gente tem que fazer autoanálise, balanço, a gente precisa realmente estar refletindo o que eu posso melhorar. Mas não tudo que acontece é porque eu fiz algo de errado. Tem situações onde uma pessoa ela está presa dentro da sua própria pele. A gente se prende em ideias, em sentimentos. Espiritualmente ou fisicamente a gente está preso. Ou a gente tem problemas reais de parnassá, de saúde, familiares. Nem sempre é minha culpa. Às vezes está acontecendo que Hashem quer me colocar os óculos da Geulah, os óculos da redenção. Às vezes eu estou precisando crescer. Eu tenho um potencial muito grande e Hashem está forçando eu revelar aquele potencial. Por que o povo judeu foi para o Egito? Porque estava na hora de receber a Torá. Os patriarcas eles tinham uma revelação divina, mas é uma revelação fraca. Para ter a revelação forte, precisava ter o exílio, o galuto. O galuto não foi um castigo, o galuto foi uma preparação para a redenção. Escutem uma coisa forte. Por que quebraram as primeiras tábuas? Porque estava pronta as segundas. Muda totalmente a nossa visão de vida. E qual que é a prova que estava pronta a segunda? Porque foi quebrada a primeira. É fato? É fato? É fato. Por que o primeiro templo foi destruído? Porque estava pronto o segundo. Por que o segundo templo foi destruído? Porque está pronto o terceiro. Por que aconteceu o Tisha B'Av? Porque nasceu Mashiach. E assim na nossa vida. Por que aconteceu tal situação? Porque Hashem está demolindo essa casa para construir uma muito melhor. Eu só quero deixar claro que a gente não pode também não ser realista e falar que a situação não dói. É muito difícil o momento da destruição. Tanto é que Tisha B'Av, até o dia de hoje, é um dia de luto. Não diria dia de tristeza, é um dia de luto, de reflexão. Então a gente tem que ser realista e encarar. Tanto é que uma coisa que eu sempre falo que por mais que alegria, mas luto é luto. Durante um ano é obrigatório ter aquele luto. Depois de um ano é proibido. Mas durante um ano é obrigatório ter aquele luto. Mas aquele luto, eu falo, mas eu acredito que tudo que Deus faz é para o bem e acabou. Não, tem que ter o luto. Você tem que ter aquele processo para poder passar. Mas luto não é ficar parado no passado. Luto é reflexão e reconstruir o futuro. Então, em Tisha B'Av, o que a gente faz? A gente fica chorando o que foi destruído o Beit HaMikdash? Não apenas. A gente fica vendo o que a gente pode fazer para reconstruir o terceiro. Certo, Moisés? Certo. O que você está pensando, Marcelo? E na realidade, quanto mais a gente se aproxima de Mashiach, mais fica claro isso. Que Tisha B'Av é um dia que vai ser, se Deus quiser, ainda esse ano, um dos maiores dias do nosso calendário, que é o dia do nascimento de Mashiach, o dia do nascimento do potencial, porque enquanto tem a construção antiga, não pode ter a nova. Então, a oportunidade nasce em Tisha B'Av. A destruição nasce a oportunidade da reconstrução. E por isso que os alunos do Baal Shem Tov, que revelou a Hassidut, eles não gostavam muito dessa depressão que foi criada em Tisha B'Av. Então eles criaram algo que a gente fazia a mesma coisa, que é ficar jogando coquinho um no outro. No Tisha B'Av, que você tem lá um texto longo, que a gente fala Tisha B'Av de manhã, que fala todas as tragédias do nosso povo. Foi incluído lá também a Inquisição, o Holocausto. A gente fala desde a destruição do templo, as cruzadas.
expulsão da Espanha, e naquele momento é um momento pesado. Só que os Hassidim, eles fazem alguma coisinha lá para tirar um pouco a tensão do ar. Então, conto que uma vez o Rav Shlomo Mikarlin era um dos alunos do Magid Mezrich, um dos colegas do Alter Rebbe. Ele foi visitar o Alter Rebbe bem em Tisha B'Av. E quando ele entrou lá na sinagoga, ele viu que tinha lá um Hassid específico, Rav Shmuel Munkes. Rav Shmuel Munkes era conhecido como Hassid, que tinha um certo humor hassídico. E ele estava lá jogando, e aí o Shlomo Mikarlin pegou pesado, ele não gostou de ver aqui. Falou, em Tisha B'Av, fazendo aqui palhaçada, falou, por causa do comportamento de pessoas como essas, que o templo foi destruído. Ele era um dos maiores alunos do Alter Rebbe. O Alter Rebbe ficou quieto. Depois de um pouco, à tarde, o Alter Rebbe falou, você gostaria de dar uma volta comigo, arejar? E eles foram lá na floresta, e de repente tinha alguém com um talit, chorando pela destruição do templo. E assim, chorando amarguradamente, ele estava realmente sentindo a destruição do templo. O Rav Shlomo Mikarlin vira para o Alter Rebbe e fala, graças a pessoas como essas, o templo vai ser reconstruído. O Alter Rebbe falou para ele, é o mesmo Hassid. Aquele que de manhã estava jogando os coquinhos. Porque a gente precisa ter essas duas faces. A gente precisa entender que Tisha B'Av é Tisha B'Av. A gente também na nossa vida pessoal, entender que tem momentos difíceis, mas colocar aquele humor hassídico, humor não é aquele humor sem conteúdo. O humor é trazer alegria e tirar um pouco desse peso do galuto. Esse que é o segredo hassídico do Tisha B'Av. E o Rav Israel Merujin, que era um outro colega deles, ele na sinagoga dele, ele sempre falava Simche, Melul, quem fala isso? Fala sempre, tem que ter alegria, 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 e Tisha B'Av não era dia de ficar triste. Então, eles tinham essa brincadeirinha de jogar o coquinho, mas eles criaram, num belo Tisha B'Av, eles criaram uma diversão um pouquinho mais elaborada. Eles colocaram uma tábua com 2 cordas, bem na entrada da sinagoga, e quem entrasse lá, eles puxavam as cordas e a pessoa se levantava. Só que nessa brincadeira, eles não estavam nem vendo quem estava entrando, entrava e puxava. De repente eles puxaram e viram que era o Rebbe. O Rebbe Samirujin, o rabino deles, eles puxaram. Ficaram todos sem jeito, foram pedir desculpas, mas eles foram ver, quando chegaram perto do rabino, o rabino estava conversando com Hashem. Falou, Hashem, Ribono Shel Olam, mestre do universo, você está vendo que teus filhos não levam a sério esse dia? Tira isso deles. Então é assim que a gente tem que ter essa ideia que por mais que tenha uma construção, uma luz muito forte, nós precisamos pedir que essa luz chegue logo. Mas isso explica, isso precisa conhecer um pouquinho de história, mas essa heresia que existe, esse nível de falar que Deus não existe, Deus não... Pode chamar de ateísmo e outros nomes, mas às vezes coisas mais fortes. Isso começa com o iluminismo. Isso começa mais ou menos 250 anos, 300 anos atrás. Certo? Diz o Mamar, por quê? Porque quanto mais luz, mais escuridão. Desde que surgiu o Baal Shem Tov, ele revelou a luz da Torá, de repente começou a ter uma contraposição muito forte. Essa é a mesma pergunta que Moshe Rabbeinu ele fez. Por quê? Desde que eu cheguei para redimir o povo, a escuridão ficou mais forte. Então, na nossa visão míope, o que a gente entende? Eu pequei, feio, e eu estou pagando pelos meus pecados. Hashem fala para Moshe Rabbeinu, nada disso. Você não está entendendo o que está acontecendo, eu vou te explicar. Você quer entender é o seguinte. A luz é muito forte. E Hashem, ele criou o mundo da seguinte forma. Vaihi Erev, Vaihi Boker. Como que é o dia judaico? Antes da luz, vem a noite. Antes da grande luz, vem uma escuridão muito forte. Por isso que o momento mais escuro da noite
é logo antes do amanhecer. As piores dores da gravidez, um pouquinho antes do parto. Então, pouco antes da nova luz, a escuridão vai ficando cada vez mais forte. Então, nós vemos como que as coisas estão pretas, como um sinal que a luz está muito próxima. Então, Moshe Rabbeinu, ele entendeu que o raciocínio era diferente. Bereshit era causa e consequência, era justiça. Agora é Rachamim, agora é compaixão. Agora Hashem está preparando a grande luz, a maior luz de todas. E esta é a luz de Mashiach. Que a gente possa receber essa luz o quanto antes, tanto no âmbito geral como no âmbito pessoal. Então a gente precisa encontrar aquele nosso Mashiach interno, encontrar aquela luz que está nascendo. Então, se eu estou naquele momento de quebra ainda, eu tenho que trocar o masber de quebra pelo masber de nascimento. E para isso, eu preciso da humildade. E para isso, eu preciso estudar a Torá. E para isso, eu preciso cumprir as mitzvot. Eu preciso entender e praticar. E colocar realmente, abrir esse espaço para essa luz de Hashem poder penetrar. Então, às vezes eu não vou sair desse emprego, e eu estou lutando por uma coisa que Hashem está me conduzindo para algo muito melhor. Que assim seja com todos nós, Bezerrat Hashem. Echaim. Alguma pergunta? Dúvida? Pode não concordar, Rubens. É lógico, pergunta muito boa. E realmente é assim. Porque Hashem, ele é bondoso. Então, se ele quer dar para a gente o terceiro templo, então por que ele deu o primeiro e o segundo? Para destruir. Ele ia dar direto o terceiro. Foi a pergunta que você fez. Então, realmente, teve que passar pelo primeiro, teve que passar pelo segundo. Precisava das primeiras tábuas, depois das segundas tábuas. Precisava passar. Então, esse processo, óbvio que... A aula anterior tem a ver com a aula. Óbvio, é uma construção. Perfeito. Um ponto importante. Você complementou muito bem. Obrigado. É sério? Não, porque se assim você vai falar, então eu perdi meu tempo, por que eu tive que passar por isso? Aquilo era uma etapa para poder chegar quem eu sou hoje. Isso é muito importante, porque às vezes você olha para trás e fala, quanta besteira eu fiz? E você começa a se culpar e começa a se sentir mal. Olha quantos anos eu perdi, quanto besteira. Eu só estou fazendo essa reflexão hoje, eu só sou hoje quem eu sou por tudo que eu passei. Tem hora que você faz tudo errado e dá errado mesmo, entendeu? Então... Para você poder fazer o certo depois. Não. Ótima pergunta. A gente sempre roda e chega no mesmo ponto. Aonde que está o livre-arbítrio e onde que está Hashem conduzindo? E a resposta é, antes de acontecer é o livre-arbítrio. Depois que acontece é o que Hashem quis. Portanto, eles escolheram fazer o bezerro de ouro? Sim. Mas Hashem quis que acontecesse o bezerro de ouro para poder ter as segundas tábuas. Você fez errado? Você escolheu? Sim. Mas Hashem queria que fosse dessa forma para você ir para a próxima. Toda a Torá oral, ela surge com as segundas tábuas. E mais do que isso, as primeiras tábuas eram um nível de tzadikim, de justos. As segundas tábuas é o nível do Baal Tshuvah, aquele que retorna. E aquele que retorna, aquele que vai longe, e ele retorna, ele tem muito mais mérito, ele chega muito mais longe. Aquela pessoa que estava distante e resolveu, por vontade própria, se aproximar, muito mais forte. Aquele xilingue